E hoje nós trouxemos para vocês algumas histórias bem diferentes. São fatos interessantes da família imperial. Olá, o meu nome é Amora. A gente adora uma boa comida e uma boas histórias. E nas nossas andanças por aí, vocês não vão acreditar o que a gente descobriu. Nós descobrimos que a corte adora comer e vocês vão aprender aqui com a gente todas as receitas. E entre tantas coisas que eles adoravam comer, o que chamou realmente a nossa atenção foram os tradicionais doces como o pão de ló, a goiabada e muitos outros doces que estavam sempre presentes na mesa do imperador e da sua família. Oui, j'avais pris dessus le menu dessert complet. Oh. Que foi que tu disse? Chulé no deserto? Eu disse que estava escrito no menu do dessert complet, que significa sobremesa completa. Entendeu, Mel? Sim! Você deve estar falando desse jeito porque no século XIX os cardápios eram todos escritos em francês, não é? Oui. E um dos doces preferidos da família imperial era a tradicional goiabada. Entendi. Vem cá. E a goiabada? Ela também estava presente nesse dessert completo aí? Oui, la magnifica goiabada. Olha. O motivo de comer tanta goiabada é que a goiaba é um fruto típico do Brasil. E o imperador, gente, adorava provar coisas novas da nossa terra. E a goiabada é um doce que podia ser guardado o ano inteiro sem estragar, já que naquela época eles não tinham geladeira. E o imperador visitou a cidade de Campos junto com a princesa Isabel. E ele ficou conhecendo a goiabada campista. O imperador ficou tão louco pelo doce que trouxe um monte de caixas para comer depois. A goiabada ficou conhecida por todo o Rio de Janeiro e logo caiu no gosto do povo. Os portugueses trouxeram para o Brasil a tradição do pão. E logo foram criadas as primeiras padarias de todo o nosso país. Agora fica fácil imaginar por que podemos encontrar o tradicional pãozinho com goiabada em qualquer padaria do Brasil, não é? E essa é a receita que você vai aprender agora fazendo na sua casa. Não esqueça de pedir ajuda de um responsável. Você vai aprender essa receita maravilhosa desse pãozinho com goiabada. É os quitutes da Juju na história do banquete imperial. Receita do pão com goiabada. Ingredientes: 1 ovo, 1/4 de xícara de óleo, 1 xícara de leite ou água, 6 colheres de açúcar, meia colher de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, meio quilo de farinha de trigo aproximadamente, goiabada. Olá, o meu nome é Juju e hoje eu vou ensinar para vocês a receita do melhor pãozinho com goiabada que vocês já provaram. Separem todos os ingredientes e mão na massa! O primeiro passo é lavar bem as suas mãos antes de comer! Mas antes da gente comer, a gente precisa cozinhar, né, Dom Pedrinho? E não esqueçam de pedir ajuda pro papai ou pra mamãe. Bem lembrado, Dom Pedrinho! Agora, você aí de casa vai pegar uma bacia ou uma vasilha funda que você tiver. Dentro dessa bacia, nós vamos colocar os ingredientes na seguinte ordem. Primeiro, o fermento e o açúcar. E vamos misturar bem. Depois, acrescentamos leite ou água morna, o que você preferir. Misture muito bem e coloque a farinha aos pouquinhos, assim. Agora, use uma colher para misturar, para não empelotar. E eu não entendi. Por que você não entendeu? Não entendi. O quê? Ô, Chuchu,
Empelotar é pra não encher de pelo? Não é nada disso. Empelotar é quando começa a formar uns gruminhos, umas bolinhas na massa. Entendeu? Entendi. Agora, vamos voltar para nossa cozinha? Derrube a massa numa bancada ou na pia da cozinha. Agora nós vamos bater. Sovar a massa para ela ficar bem lisinha. Vai alisar a massa no sofá? Não, eu disse sovar. Então, eu disse sofá. Sovar. Sofá. Sovar. Sofá. Sovar é bater a massa, entendeu? Olha, você está impossível hoje, hein, Dom Pedrinho? Eu posso continuar? E olha, você fica quietinho, hein? Senão você não vai ganhar nenhum pãozinho, viu? Se você sentir que a massa está grudando na mão, coloque mais farinha e continue sovando para ela ficar bem lisa e elástica. Assim. Depois da massa ter ficado no ponto certinho, coloque de volta na bacia e cubra com um pano de prato. Deixe a massa descansar por 1 ou 2 horas se estiver calor. Mas, se na sua cidade estiver nublado com um clima frio, deixe descansando um pouquinho mais de tempo. Passe farinha na mesa para não grudar a massa. Depois que a massa dobrou de volume, coloque a massa na bancada. Bata mais um pouquinho e modele os pães. Vamos pegar uma assadeira da mamãe e enfarinhar. Coloque os pãezinhos na assadeira e pincele com a gema de ovo. Coloque uma tirinha generosa de goiabada. Asse em forno médio por 25 minutos ou até que fiquem bem douradinhos. Por que o pão de ló tem esse nome? Bom, os portugueses deram esse nome ao pão de ló porque ele era muito levinho, fofinho, delicado, parecido com uma espécie de tecido que existia na época que chamava-se ló. Algumas pessoas dizem que a criação do pão de ló veio da Itália e ele era conhecido como pão de Espanha. E teve um cozinheiro italiano que apresentou esse doce para a corte. Mas eu fiquei sabendo também que esse doce veio lá do Japão. Castera, né? Castera é um bolo fofinho lá no Japão. Só que a única diferença é que lá eles fazem com xarope de milho. Mas lá em Portugal existem várias versões do pão de ló, que variam de acordo com o lugar que ele é feito. Ovar, Aroca, Alfeizerão, Guimarães, todos esses lugares ficam em Portugal. A princesa Isabel, ela adorava oferecer chás para suas amigas assim mais íntimas, onde elas cantavam, recitavam poesia e colocavam o papo em dia. E a mesa, gente, estava sempre repleta de delícias. E um dos doces que não podia faltar era o pão de ló, o tradicional bolo de Portugal, tão apreciado pela família imperial. O pão de ló ficou muito conhecido aqui no Brasil, por ser um bolo simples e gostoso. E com 3 ingredientes, você faz esse bolinho fofinho e delicioso. E essa é uma receita que nós vamos passar para você agora. Preparados para um chá genial? É o quitutes da Juju na história do banquete imperial. Vamos agora à receita do pão de ló. Anota os ingredientes. 1 xícara de chá de açúcar. 1,5 xícaras de farinha de trigo sem fermento. 6 ovos. Nossa segunda receita é o tradicional pão de ló. E não esqueçam que é muito importante manter as mãos limpas no preparo de qualquer receita. Certo, galerinha? E não esqueçam de ter sempre um adulto por perto para ajudar. Por
ajuda de um adulto para quebrar os ovos. Separa a clara das gemas e tira a pele das gemas. Não entendi. O que você não entendeu? Peraí, eu vou perguntar. Peraí. Jussu! Ô, Jussu! Jussu! Ô, Jussu! O que foi, Dom Pedrinho? Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer, Dom Pedrinho. Ovo tem pele? Tem sim. E é essa pele que é a responsável pelo gosto de ovo na receita. Por isso que é muito importante retirá-la por completo. Ah, tá bom. Tá explicado. Entendi, tem pele. Vamos pegar uma peneira e peneirar o açúcar e a farinha e reservar. Feito isso, vamos bater as claras até ficarem no ponto de neve. Depois que as claras atingiram o pico de neve, vamos acrescentar as gemas e bater tudo junto na batedeira por aproximadamente 10 minutos. Esse tempo ele é muito importante para tirar o gosto de ovo do bolo. Agora que ela já bateu por 10 minutos, é só ir colocando o açúcar aos pouquinhos, dessa maneira como eu estou fazendo. Vamos deixar bater por mais 7 minutos e depois desligar a batedeira. Em seguida, coloque a farinha de trigo e vá mexendo aos poucos e delicadamente, com um batedor de arame como esse, o fouet. E se você não tiver um batedor desse, você pode usar um garfo que funciona da mesma forma. O movimento que você vai fazer é de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, até que a farinha fique bem misturadinha, assim. Agora, você vai pegar um pedaço de papel manteiga, que é esse papel aqui, bem fininho. Recortar do tamanho da forma que você vai usar para assar o seu bolo. Pegue margarina ou manteiga, o que você preferir, e passe no fundo da forma por completo para untar. E depois, cole por cima o papel manteiga que você já recortou. Você sabia que a canja de galinha era um dos pratos preferidos do imperador Dom Pedro II? Bom, com certeza quando você ficou doente, sua mãe fez uma canja para você tomar. Ou a sua avó disse que canja é o melhor remédio que há. Pois elas estavam completamente certas. A canja é considerada o remédio mais antigo de toda a humanidade. A água com arroz cozido é usada para curar muitas doenças desde a Roma antiga. A receita original tinha somente arroz e caldo quente, sem sal, devia ser tão sem graça. A canja veio da Índia e os indianos chamavam de pese, que significava bom para beber. E o tempo foi passando e passou a ser chamada de canji, que é a canja que nós conhecemos hoje em dia. Esse prato ficou muito popular em Portugal. Por lá, gente, todo mundo tomava canja. Mas os portugueses, eles acharam a receita assim, meio sem graça, sabe? E decidiram colocar a galinha na sopa. Com a vinda da família imperial para o Brasil, eles mudaram a receita novamente e colocaram dentro da receita da sopa aves nativas da nossa região, como o macuco, a jacutinga e o jacu. Parece estranho, não é? Mas os índios, eles já comiam isso há muito tempo aqui no Brasil. Visto que o caldo com jacu dá muita sustância, ora pois. Dom Pedro II gostava tanto de tomar canja que ele levava assim um potinho, sabe? Uma espécie de marmita, um embrulho para comer nos intervalos das apresentações do teatro. É verdade! Porque naquela época as apresentações duravam muitas, mas muitas horas e ele não podia ficar ali sem fazer uma boquinha, não é? Agora você entendeu, porque quando você vai no cinema, você tem o costume de comprar um refrigerante, uma pipoca, um chocolate, tudo, mas tudo é história!
E a história não termina por aí. A canja virou um prato muito chique e todos os nobres da corte serviam essa canja nos jantares e almoços importantes. E ela ficou tão popular, mas tão popular, que todo mundo queria imitar a família imperial. E sabe como que a canja ficou conhecida aqui no Brasil? A sopa do imperador. E é a sopa mais gostosa do Brasil. Receita da canja de galinha. Ingredientes: um peito de frango sem pele e sem osso, uma cebola, arroz, batata, cenoura, alho, salsa, cebolinha, sal e pimenta do reino a gosto. Agora vamos para a nossa terceira e última receita, a canja de galinha. Vamos cortar o frango, a batata e a cenoura em cubos e reservar. Na panela de pressão, vamos refogar a cebola, o alho e o frango até que fiquem bem douradinhos. Acrescentamos aproximadamente 1 litro de água, o sal e a pimenta do reino a gosto e deixamos ferver. Assim que o caldo levantar fervura, colocamos as batatas, a cenoura e o arroz e deixamos cozinhar por aproximadamente 10 minutos na panela de pressão. É muito importante deixar a pressão sair sozinha da panela. Agora, acerte o sal e finalize com salsa e cebolinha a gosto. Depois, é só se deliciar. Dica da Juju: corte as batatas em cubos grandes e as cenouras em cubos menores, porque elas têm um tempo de cozimento diferentes. Assim, você pode cozinhar tudo junto sem desmanchar. E você, já escolheu sua receita preferida? Se tem uma coisa que eu gosto na vida é de comer uma boa comida. E essas receitas são de dar água na boca. E essa história toda me deu uma fome, sabia? E acabei de lembrar que tá na hora de eu fazer mais um lanchinho. Pois é muito importante fazer as refeições nos horários certinhos, né? É isso mesmo, Dom Pedrinho. Então, foi muito divertido estar aqui com vocês. Foi um dia realmente muito especial. Mas agora eu tenho que ir embora. Mas antes, eu convido todos vocês para participar do meu banquete, sem demora, na história do banquete imperial. Arruma a mesa que hoje tem visita. Doce, chá, bolo de laranja, copo, prato, toalha esquisita. Relógio já bateu, enche o prato com a canja. Olha as panelas fervendo na cozinha, pote, taça, colher, garfo. Na cesta legumes, na granja a galinha. Melado tá no ponto e goiabada tá no tacho. E se tem coroa com ouro e diamante? Tem mesa enfeitada, comida especial. História de aventura muito emocionante. Essa é a história do banquete imperial. Arruma a mesa que hoje tem visita. Doce, chá, bolo de laranja, copo, prato, toalha esquisita. Relógio já bateu, enche o prato com a canja. Olha as panelas fervendo na cozinha, pote, taça, colher, garfo. Na cesta legumes, na granja a galinha. Melado tá no ponto e goiabada tá no tacho. E se tem coroa com ouro e diamante? Tem mesa enfeitada, comida especial. História de aventura muito emocionante. Essa é a história do banquete imperial.